Boa noite, meus irmãos. Paz de Cristo a todos. Mais uma vez nós estamos aqui nessa quarta-feira, tendo o privilégio de compartilhar a palavra de Deus aos irmãos. E nós estamos aqui com o intuito de crescermos juntos, aprendermos juntos com Jesus através da sua palavra e por intermédio do auxílio do seu Santo Espírito. Eu quero falar sobre um assunto hoje que é muito popular, principalmente no meio pentecostal, que fala muito sobre reavivamento, o poder de Deus. Mas o que é reavivamento? O que a Bíblia fala sobre avivamento? Eu quero, para embasar essa temática, avivamento, eu quero que você abra sua Bíblia, se assim você pode, em Joel capítulo 2, versículo 12 até o versículo 19, nós vamos trabalhar esses textos, mas eu quero ler por hora, num caráter introdutório, apenas o versículo 12 e 13. Diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O que é avivamento? O que a Bíblia fala sobre avivamento? Bom, 3 coisas numa perspectiva introdutória sobre avivamento. Primeiro, o avivamento, ele não parte de nós, ele parte de Deus. O avivamento não vem do homem, não vem da sua capacidade de expor um texto bíblico ou a capacidade de liderança de uma determinada pessoa. Não vem de um grupo ou uma denominação, uma instituição, igreja. O avivamento ele vem e se origina do próprio Deus. Segunda coisa sobre o avivamento, ainda num caráter introdutório, é que o avivamento ele não é agendado. O avivamento ele é provocado. E nós vamos ver isso aqui nessa exposição dessa noite. Mas nós não podemos agendar na nossa agenda, colocar um dia de avivamento, 3 dias de avivamentos. Não. Nós não podemos prever isso. Isso está debaixo da economia e da vontade soberana do nosso Deus a nós. Deus pode derramar o seu avivamento quando Ele bem entender. E isso nós não podemos prever numa agenda ou num dia específico. A Bíblia diz em João 3,8 que o Espírito Santo ele sopra, Jesus compara o Espírito Santo a um vento que sopra, ele sopra onde quer, não sabe de onde vem. Então o Espírito Santo ele tem esse mistério, onde ele nos visita, onde ele desce sobre o seu povo, mas nós não sabemos quando ele vai nos visitar de maneira intensa, provocando um profundo avivamento no meio do povo. Terceira coisa sobre avivamento, o avivamento vem com propósitos. Isaías 61, versículo 1 ao 3, o famoso texto do profeta Isaías que diz que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Javé está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, a libertar os cativos, a proclamar liberdade aos presos. Ou seja, você percebe que a ação do Espírito Santo, ela vem com propósito. Ela está intimamente ligada a um propósito específico. O Espírito Santo ele não desce para apenas nos alegrar. Ele desce por um propósito específico no seio do seu povo. Então o avivamento não parte de nós, ele vem de Deus. O avivamento não é agendado. Nós não podemos prever ele numa data específica. E também o avivamento ele vem com propósito. Mas o que esse texto, esse capítulo 2 de Joel, o famoso capítulo que trata sobre avivamento, pode nos ensinar sobre essa temática avivamento? Bom, no versículo 12 tem uma coisa muito interessante que o profeta diz. Ele diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração.
E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai vosso coração e nós vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Esse trecho aqui fala-nos sobre 5 aspectos dessa volta, desse avivamento que nós temos com Deus, que Deus provoca no meio do seu povo ou em nós. Então, quais são os passos bíblicos para nós obtermos esse avivamento? Primeiro, nós precisamos nos voltar para Deus. E essa volta para Deus tem 5 aspectos que está somente nesse versículo 12. O texto diz: agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Primeiro aspecto dessa volta para Deus, para nós alcançarmos esse avivamento, é que essa volta para Deus, ela é uma relação pessoal. O texto diz: convertei-vos a mim. É uma volta de caráter pessoal. Envolve aliança, envolve uma relação pessoal, envolve um pacto nosso com Deus. Então, é o primeiro aspecto dessa volta para Deus, para nós alcançarmos um avivamento. Segunda coisa que o texto diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O texto diz: de todo o vosso coração. Além de ser uma volta, para nós alcançarmos esse avivamento, além dessa relação com Deus que nós devemos ter para alcançar esse avivamento, além de ser pessoal, esse avivamento deve ser de todo o coração, deve ser com profundidade, é de todo o coração, é algo que vem de dentro, não é algo cênico, teatral, não é algo emocional apenas, não é uma lágrima que eu derramo, mas eu continuo o mesmo. Não, é uma mudança radical, é uma metanoia, é algo de dentro para fora, é algo genuíno, verdadeiro, é uma volta com profundidade. Terceira coisa sobre essa volta, essa conversão que nós fazemos a Deus, que o texto diz aqui, para nós alcançarmos esse avivamento, é que essa volta, o texto diz, isso com jejuns, fala sobre diligência, com esforço, com planejamento, com inteligência. Essa volta, essa conversão que nós devemos fazer a Deus para alcançarmos esse avivamento, deve ser com jejuns, o texto diz. Deve ser com diligência. Deve ser algo com esmero, com vontade, com intensidade, com jejum. Não é uma volta apenas superficial, onde eu quero hoje e amanhã eu não quero mais. É algo que eu desejo a todo momento, a todo dia. Só assim nós alcançaremos o avivamento da parte de Deus. Quarto aspecto, melhor dizendo, sobre essa volta, essa conversão que nós precisamos fazer para alcançarmos esse avivamento, é que o texto diz, com jejuns e com choro. Choro nos remete a quebrantamento. Tem que haver quebrantamento. Tem que haver algo profundo no nosso coração. Deus nos quebra. É preciso nos quebrarmos, melhor dizendo, para nós nos voltarmos a Deus. É como aquela metáfora do vaso, que Deus, para fazer um vaso novo, Ele precisa quebrar o vaso. O vaso rachado não pode ser enchido. Então Deus precisa quebrar o vaso, quebrantar esse vaso, trazer novamente para a olaria, trabalhar esse vaso, colar as partes que estão quebradas, restaurar. E isso envolve quebrantamento. Às vezes Deus permite isso em algumas circunstâncias adversas na vida, é porque Deus está nos moldando, Ele é o oleiro, nós somos vasos nas mãos dele. Então, isso fala sobre quebrantamento, fala com algo profundo, intenso, genuíno. E o texto também diz, convertei-vos a mim, algo pessoal, de coração, algo com profundidade, com jejuns, diligência, com choro, quebrantamento. E o texto continua no versículo 13, rasgai o vosso coração. Isso fala de sinceridade. Não é uma volta coreografada, religiosa, mecânica, cênica, teatral.
é algo com sinceridade, é algo que nasce do coração. Só assim Deus pode nos avivar. Não é porque eu vou para um lugar onde tem um cantor famoso, ou um pregador famoso, onde a igreja está bombando, vamos dizer assim. Não, isso não traz avivamento. Avivamento é algo relacional, é algo com Deus, é algo pessoal. É óbvio que Deus pode trazer um avivamento para um povo, para uma comunidade, para uma nação, mas precisamos pensar numa perspectiva mais pessoal. O avivamento precisa ser gerado dentro de nós, para que nós possamos sentir de volta essa visitação interna que o Espírito Santo faz no nosso coração, fazendo-nos mais parecidos com Jesus. O versículo 13 continua e diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. O que o profeta está falando aqui é que nós devemos cultivar essa esperança de um avivamento. O texto diz que ele nos dá essa ideia que ele cultiva essa esperança desse avivamento da parte de Deus. E os motivos para nós cultivarmos essa esperança dessa visitação do Espírito Santo sobre o seu povo, sobre nós, de maneira intensa, verdadeira, genuína, é o reflexo do próprio caráter de Deus. Olha o versículo 13. Porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade, Ele se arrepende do mal. Ou seja, quando eu olho para o caráter de Deus, quando eu percebo que Deus é um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus bom, amoroso, que a despeito dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas limitações, Deus quer nos encher do Espírito Santo. E isso nos dá esperança. Quando eu olho para esse reflexo da bondade de Deus, da sua misericórdia, do seu favor imerecido, da sua graça, eu posso cultivar uma esperança de um avivamento. Eu posso crer que Ele pode descer sobre mim e me encher da sua graça e do seu Santo Espírito. Então, quando eu olho para Deus, eu posso cultivar essa esperança de um profundo avivamento. Quando eu olho para a sociedade, quando eu olho para os homens, quando eu olho para o pecado, quando eu olho para o meu passado, eu não consigo cultivar uma esperança de uma visitação do Espírito Santo sobre mim. Mas quando eu olho para Deus, quando eu foco os meus olhos para o céu e olho a bondade de Deus, a sua misericórdia, a sua graça, eu vejo que Deus pode sim descer sobre mim e me encher do Espírito Santo e me fazer um vaso novo. Uma outra coisa sobre passos bíblicos para alcançarmos um avivamento, olhando esse texto de Joel, está no versículo 15 e 16. Olha aqui diz o texto. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. O texto aqui fala de unidade. Para alcançar um avivamento da parte de Deus, nós temos que manter a unidade, a comunhão. Um exemplo maior é a igreja de Atos. Jesus subiu aos céus e ele deixou uma promessa sobre os discípulos. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. Os discípulos poderiam, cada um para sua casa, cada um viver a sua vida, mas o texto diz, em Atos, e é bem enfático isso, que eles estavam reunidos no cenáculo, eles estavam em comunhão, estavam em koinonia, eles estavam em unidade. Para nós mantermos, para nós cultivarmos esse avivamento, para nós recebermos essa visitação do Espírito Santo, nós precisamos manter a unidade. E unidade não fala de todo mundo pensar igual, não. A unidade, ela aceita o heterogêneo, o diferente, o que pensa diferente de mim. Mas mesmo pensando diferente de mim, eu amo ele.
eu consigo, nessa divergência de pensamento, viver num só propósito. E o propósito que nos une é a cruz de Jesus. Então, em Atos 2, nós vemos que só houve Pentecostes porque houve unidade. Se falta unidade, se falta a graça, a visitação do Espírito Santo de Deus numa determinada comunidade, numa determinada igreja, numa determinada família cristã, é porque talvez falta unidade. Às vezes nós temos e cultivamos oração, cultivamos jejuns, uma relação pessoal com Deus, mas nós não falamos com o nosso irmão, nós não nos damos com o outro. Então isso é uma coisa para nós pensarmos. O texto diz, congregai o povo. Deus fala para Joel, manda, congrega o povo. Ajuntai, santificar a congregação, ajuntai os anciãos. Ajunta todo mundo, porque eu quero descer sobre vocês. Eu quero descer o meu Espírito sobre vocês. Mas para isso, vocês precisam estar juntos, em unidade, em comunhão. Outra coisa que o texto nos mostra sobre passos bíblicos para nós alcançarmos um avivamento está no versículo 17. O 17 diz assim o versículo: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não os entregues ao opróbrio da tua herança. Então o texto está dizendo, ele está agora se voltando à liderança. Joel diz, olha, vocês sacerdotes, vocês ministros, Deus está requerendo de vocês um quebrantamento. A quarta coisa que eu aprendo aqui sobre passos bíblicos para um avivamento é que o avivamento deve partir do altar. Nós, pastores, líderes de departamentos, obreiros da casa do Senhor, devemos nos santificar, porque o avivamento deve partir de nós. Quando há fogo no altar, a igreja também é avivada. Então o texto está dizendo, Joel, ele ajunta o povo e diz, não só o povo, não só os filhinhos, não só os anciãos, não só os que mamam, não só o noivo, mas os líderes também devem se ajuntar, viver em comunhão. Porque quando há unidade nessa comunhão, nessa liderança, e quando essa liderança se quebranta, se volta para Deus, eu derramo o meu avivamento sobre o povo. É isso que o texto está dizendo aqui. Então, deve haver também, para nós alcançarmos um avivamento da parte de Deus, deve haver um quebrantamento no meio da liderança, dos sacerdotes, dos pastores, dos líderes, a nós. Não somente do povo. Outra coisa que o texto diz, chorem os sacerdotes e digam, em outras versões está dizendo, e orem, poupa o teu povo. Aqui está falando sobre a oração. A oração é um elemento essencial para nós alcançarmos um avivamento da parte de Deus. Se você pegar todas as igrejas na história do cristianismo, na história da humanidade, que foram impactadas por um profundo avivamento, é porque elas passaram por momentos profundos de oração. Só há avivamento quando há oração. Sem oração, sem avivamento. O que a igreja de Atos estava fazendo? Orando, em comunhão, buscando, e o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Então, quando há oração, há visitação da parte de Deus sobre nós. E última coisa, quais são as consequências de um reavivamento? Quando Deus descer sobre nós e trazer um reavivamento, o seu Santo Espírito, para nós, o que acontece? Olha o versículo 18 e 19 do capítulo 2 de Joel. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e o Senhor respondendo disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o mosto e o azeite, deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre os gentios.
quais são as consequências de um reavivamento. Então, quando nós mantemos a unidade, quando nós temos essa relação pessoal com Deus, com jejum, de coração, quando há quebrantamento no meio do povo, na liderança, quando há oração, Deus traz 3 coisas aqui que o texto diz: trigo, vinho e óleo. Trigo fala da palavra de Deus. Vinho fala da alegria do Espírito Santo. E óleo fala sobre a unção do Espírito Santo. Então, 3 coisas que Deus traz para um povo avivado: trigo, vinho e óleo. Quando um povo recebe essa visitação da parte de Deus, quando um povo é avivado, um dos sinais são esses: tem palavra, tem alegria e tem unção do Espírito Santo de Deus. Palavra que alimenta, alegria que nos faz ter esperança e unção que nos faz vencer as trevas. Que Deus possa trazer esse avivamento sobre nós, irmãos, numa perspectiva não só comunitária, mas numa perspectiva pessoal. Talvez você precise de um avivamento da parte de Deus. Talvez a sua vida está seca, estéril. Deus quer te encher do seu Santo Espírito. Guarde essa palavra no seu coração. Deus quer trazer trigo, palavra. Deus quer trazer vinho, alegria. E Deus quer trazer o óleo, que é a unção do Espírito que quebra todo jugo sobre a sua vida. Quando o Espírito Santo nos visitar, nos trazer esse avivamento, vai haver abundância de trigo, de vinho e de óleo. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no mais profundo do seu coração.